Temos de vencer Lula nas urnas, diz João Dória, que de uma hora para outra resolveu mudar o discurso. Antes ele queria visitar o Lula em Curitiba, na cadeia, e agora ele acha que não, o Lula deve ficar solto. Na reportagem da revista Época, publicada no dia 24 de junho de 2017, diz o seguinte: o prefeito de São Paulo critica a corrupção do PT, somente a do PT, o detalhe, evita falar da corrupção praticada pelo PMDB, que é evidente, está sendo coletado provas aí todos os dias, mas ele evita falar sobre isso. E sempre quando ele diz alguma coisa sobre isso, temos que manter a estabilidade política, não sei o quê. E adota um discurso único dentro do PSDB. E, claro, e sofre críticas aí de uma certa ala mais conservadora do PSDB. A gente vai ler essa notícia aqui, vai interpretar primeiro o discurso de Dória, e vou mostrar aqui a vocês algumas contradições no discurso de Dória. E depois, é muito importante também entender o seguinte: ele fez uma mudança de estratégia. Temos de vencer Lula nas urnas. Antecipar as eleições presidenciais seria desastroso para o Brasil, diz João Dória. Ele quer ir para as urnas, aqui publicado pela Infomoney. E aqui a gente tem que entender o que está por trás dessa frase de João Dória. E é muito importante você entender, porque é aquilo que eu falo para vocês. O capitalismo, o neoliberalismo, ele não brinca em serviço, ele tem muita grana para gastar. Eu vou mostrar aqui a vocês que o que está por trás dessa mudança no discurso de João Dória é uma quantidade, muitos bilhões de reais aqui que estão em jogo, que vão ser investidos nesse discurso para que João Dória vença Lula, vai ter uma campanha muito forte, nas urnas. O Dória não só pretende vencer o Lula, ele tem uma coisa pessoal contra Lula, ele pretende acabar com a imagem do Lula, vai tentar apagar a imagem histórica de Lula. Então, a gente começa com isso. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Eu chamo a atenção para que vocês compartilhem esse vídeo para a gente deixar de ser inocente, tá? Dentro do sistema democrático, capitalista, onde tem muito dinheiro rolando, não tem inocência nisso. Eu vou chamar a atenção de toda a mídia aqui para explorar mais esse assunto, o que está por trás do discurso de João Dória. Compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique ligado sobre política e economia, principalmente do Brasil. Quando o Temer der um tempo aí para a gente, nas trapaças e nas acusações de corrupção que ele anda fazendo, então a gente vai falar também sobre o resto do mundo, sobre política e economia, que é um tema que eu gosto muito, tá? É preciso entender, e entenda da seguinte forma: a gente precisa entender o processo, apesar de ser duro, né? Você vai entender que o sistema mundial, da economia mundial, é extremamente frio, é extremamente capitalista, e isso está dominando cada vez mais o mundo, subindo a patamares até maior do que a relevância da própria existência da humanidade na Terra. E é essa a preocupação. E não tem nada de exagero nisso não, pessoal. Quando uma pessoa é escravizada em nome do lucro, então é disso que eu estou falando. Pois bem, vamos entender então o que diz a notícia. Primeiro, na primeira parte eu vou falar sobre o João Dória, sobre o discurso dele e por que eu acho hipocrisia. E depois, na segunda parte, a gente vai entender qual a força econômica de bilhões de reais, bilhões de dólares que está envolvida por trás do discurso de Dória. Vamos lá. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, fez nesse sábado uma análise política que outros tucanos, se pensam, têm medo de externar. É melhor que Lula dispute a eleição de 2018 e perca. Temos que vencer Lula nas urnas. Dória detalhou sua expectativa, deixando claro que se trata apenas de seu desejo pessoal. Se o Lula for impedido de disputar, o Brasil não precisa de mártires, especialmente um mártir com 5 indiciamentos na justiça. Depois ele pode pagar. Porque ele diz o seguinte: se o Lula for preso, aí o Brasil vai transformar o Lula num mártir, entendeu? Um mártir, um herói que foi preso, né, como uma espécie de Nelson Mandela. Então é isso que ele tem medo. E ele tem um problema pessoal com isso. Ele tem um problema com a imagem do Lula. Nos lembra muito aquele discurso de ódio de classe, né? Porque o camarada, ele tá rico, tudo bem, mas ele não quer que o cara lá de baixo tenha sucesso. Por isso que ele implica com o cara. Entendeu? Mesmo que o cara tenha uma história de sucesso no empreendimento que ele fez, que dá certo também, porque o Lula fez no Brasil, deu certo, mas o Dória tem um problema, porque o Lula não nasceu no mesmo berço que ele. Então ele precisa atacar a imagem pessoal do Lula e não a obra do Lula, entende? E para isso ele tem uma empresa de marketing, que foi isso que ajudou a eleger. Ele entende de marketing, ele sabe como colocar isso nas ruas. Eu acho que o Dória, inclusive, é um candidato mais perigoso do que
o Bolsonaro. O Bolsonaro só tem palavras de ódio para sair destilando e chamar atenção e tentar fazer a estratégia do Trump, que também deu certo nos Estados Unidos. Mas a diferença entre Trump e Bolsonaro é gigantesca. O Trump é o empresário, ele pode fazer as críticas que for, mas ele conseguiu o sucesso dele nos Estados Unidos e se tornou bilionário. O Bolsonaro conseguiu o que na vida? Aprovar uma lei que, se vacilar, ainda vai ser cancelada. Mais do que isso, ele não fez. O resto é discurso vazio. Então, tem dois mundos completamente diferentes entre o Bolsonaro e o Trump. Não dá para comparar. Então, o Dória não. O Dória é diferente. O Dória, ele tem inteligência de marketing. Tá? E marketing pode fazer muita coisa e pode fazer um estrago muito grande. Inclusive, a própria manipulação midiática que a gente fala é praticada justamente com estratégia de marketing. Aí ele diz aqui, se Lula for derrotado, volta a ser Luiz Inácio e acaba o mito. Se ele for derrotado. Aí as provas contra Lula. O ex-presidente Lula foi indiciado pela Justiça como resultado de investigações da Lava Jato. Como não há nenhuma condenação contra ele, ele até o momento é livre para disputar as eleições. E tudo indica que ele vai ganhar ainda no primeiro turno, e isso incomoda Dória. E aí ele fala aqui, o Dória, o prefeito da Sociedade do Espetáculo. Ao longo da palestra no Expert 2017 da XP Investimentos. E aqui começa aquele processo que eu falei para vocês dos bilhões que estão por trás do Dória. O evento da XP Investimentos, que tem site de notícias na internet, imagina, grana e meios de comunicação. É uma combinação muito poderosa. E organizou um evento, o Expert 2017, em que eles chamam diversos palestrantes, entre eles o João Dória, para colocar sua palestra. Na verdade, a XP Investimentos ela tem uma concepção do que é sociedade, do que é bom, para eles, para ganhar mais lucro, porque é uma empresa que visa única e exclusivamente o lucro, e dentro da concepção deles, eles vão organizar os palestrantes que representam essa ideia, convidar o máximo de pessoas possível e tentar convencer as pessoas de que eles estão certos dentro do pensamento deles. Todo mundo tem que jogar, né? Então é dinheiro e comunicação. Dória fez questão de se posicionar como antipetista, com agressividade incomum entre políticos eleitos para o cargo executivo. Eu estou lendo essa notícia aqui na época. A maior parte das notícias que saiu é justamente na Infomoney, que pertence à XP Investimentos, que organizou o evento para chamar o Dória. Então, toda notícia que sair aqui na Infomoney, automaticamente vai ser tendenciosa. Vai tentar defender aquele que é o pensamento deles. Foi para isso que eles criaram o Infomoney. Entende? Não tem nada de inocente nisso. Lembrando também que eu não sou contra o capital, tá? O lucro, eu não sou contra o lucro, sou a favor do lucro. Não venha me chamar de petralha, não, sou a favor do lucro. Só que eu acho que o lucro ele deve servir para a sociedade e não para destruir a sociedade, como é o que a gente acaba testemunhando. Então ele diz aqui, ele chamou a ex-presidente de anta 2 vezes, inclusive o Infomoney colocou bastante destaque nisso aqui. Dória disse que lutará para PT não voltar ao poder e dispara. Desculpa, Dilma, mas você é uma anta. Então ele deu um destaque aqui na Infomoney. Já mostra também o que o Infomoney quer. Então ele diz aqui, essa posição é de Alckmin, a que o prefeito se referiu várias vezes ao longo da sua palestra, para indicar alinhamento e fidelidade. Se o Alckmin sair candidato, provavelmente o Dória não vai sair. A plateia de centenas de pessoas e funcionários composto principalmente por pequenos investidores, empresários e funcionários do mercado financeiro, o aclamou. É o público do Dória e é o público que tem dinheiro. Ele sorriu e agradeceu. No momento de sua fala, ao exortar os presentes a não perder o otimismo com o Brasil nem cabeça fria, usou uma metáfora aberta às interpretações. Os maiores guerreiros da história, mesmo com o exército superior, nunca se precipitaram, nunca avançaram a linha antes da hora. Ao longo da palestra, Dória fez referência à corrupção dos governos petistas, mas poupou a gestão de Michel Temer. Questionado sobre o apoio de seu partido a um governo crivado de acusações de corrupção, Dória mostrou mais preocupação com a instabilidade. Afirmou que ele e o governador conversaram todos os dias sobre esse apoio. Sem o PSDB, a governabilidade do Temer deixa de existir, disse, acrescentando o que consideraria um desastre antecipar a eleição. Elogiou a equipe econômica e afirmou que a economia vem melhorando. Alertou que mudança nesse quadro poderia levar a uma piora no mercado de trabalho e explicou que consideraria uma instabilidade ainda pior que a atual. Quem garante que os desempregados não passem dos 13 milhões para 15 milhões
e os subempregados de 7 milhões para 10 milhões. Quem garante a governabilidade de um país com 25 milhões de pessoas com fome? E bem aqui eu vou falar sobre a hipocrisia do discurso do Dória. Tá? Preste bem atenção aqui que a gente vai confrontar as informações dele com ele mesmo. Não precisa eu ir para site mais nenhum, não precisa nada. Não precisa eu investigar passado de Dória nem nada. É só você pensar um pouco aqui. Olha. Vamos lá. Dória fez referências à corrupção dos governos petistas, como se corrupção só existisse em governo petista, que também existiu. Existiu e deve ser combatida. A Polícia Federal deve fazer. E o PT fez muito bem em ampliar o apoio à Polícia Federal e ao Ministério Público para combater, inclusive, a corrupção dele mesmo. É diferente da tendência atual em que o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, foi colocado lá no posto, inclusive sob pressão do PSDB, partido do Dória, para trocar a diretoria da Polícia Federal, que é um assunto atual. Entende? Então nós estamos tendo aqui o quê? Hipocrisia. Primeira coisa de hipocrisia. Governo petista. Quer dizer, corrupção não existe só em governo petista. Ele poupou a gestão do presidente Michel Temer. O Temer tem 7% de aprovação. O que ele está falando, bem aqui embaixo ele fala de desempregados, de 13 milhões, como se ele se importasse com os desempregados. Pois bem, os desempregados aqui que ele está falando, que ele disse importar, não aprovam o governo que ele está puxando o saco. Hipocrisia 2. Questionado sobre o apoio de seu partido a um governo crivado de acusações, Dória mostrou preocupação com estabilidade. Quer dizer, quando é da turminha dele, aí ele, não, mas aí a estabilidade. Por que ele não pensou isso quando o partido dele levou o país que estava estável, teve um problema assim, financeiro de arrecadação que estava prestes a ser resolvido, que foi no governo da Dilma em 2015, já estava retomando, e a gente mostrou isso aqui no canal Notícias Comentadas, e eles, o partido do Dória, foi o partido responsável diretamente por, primeiro, pagar, né, corromper o PMDB como se fosse uma prostituta, desculpe aqui a palavra, mas o PMDB se vendeu para o PSDB. Então o PSDB é o corruptor do processo. O PSDB que levou o Brasil à crise. Primeiro uma crise política através do presidente do partido, do Dória, e depois, como resultado da crise política, uma crise econômica que levou o Brasil lá para baixo. A Dilma, que eles criticam de ter 13 milhões e o governo PT deixou 3 milhões, também é responsável pela menor taxa de desemprego da história do Brasil. Mais de 500 e quantos anos que o Brasil tem aí, a Dilma é responsável por ter conseguido fazer a menor taxa de desemprego. Aí o Dória vem dizer que essa taxa de desemprego, na verdade, eu acredito esses 13 milhões, a irresponsabilidade do PSDB e a promiscuidade do PMDB. Basicamente a gente tem isso. Então, hipocrisia número 3 do Dória. Eles deveriam assumir que os responsáveis por esses desempregados são eles, o PSDB, o partido do Dória. E aí vem se preocupar com estabilidade. Francamente, um partido do qual ele pertence, que levou o Brasil à instabilidade, e agora ele vem falar um discurso hipócrita desse, que se preocupa com a instabilidade, francamente. Hipocrisia número 4. Afirmou que ele e o governador conversam todos os dias sobre esse apoio. Sem o PSDB, a governabilidade do governo Temer deixa de existir. Ele sabe disso. Ele sabe que o PSDB, ele confirma o que eu estou dizendo aqui para vocês, que foi o PSDB que corrompeu, que pagou o PMDB como se fosse uma prostituta, e se juntaram os dois para tentar manter um governo. Ele sabe que se o PSDB sair do governo Temer, o governo Temer acaba. Por que acaba, pessoal? Porque o governo Temer é um executor do plano de governo do PSDB. Isso a gente tem falado todos os dias e isso aqui ele confirma disso. Por que acabaria o governo de alguém sem o apoio de um determinado partido? É porque aquele alguém está sob controle remoto. Entende? Então é isso que está acontecendo. E ele sabendo disso e também sabendo, e aí ele coloca aqui a palavra corrupção, que ele é contra a corrupção. Ele se diz contra a corrupção. Né? Mas no caso, o governo do PMDB, junto com o PSDB, está abarrotado de corrupção. Em nenhum momento ele falou em combater a corrupção desses outros partidos. Pelo contrário, ele tem consciência da corrupção, tanto que ele muda de assunto, fala da estabilidade, mas ele também tem consciência de que ele precisa participar do processo de corrupção para que haja um governo. Em nome do pensamento dele, que é o lucro,
ele se alia até a partidos e pessoas corruptas, como é o presidente do partido dele, como está sendo provado aí. Disse, acrescentando que consideraria um desastre antecipar a eleição. A questão da governabilidade é a hipocrisia número 5, acho. Um desastre antecipar a eleição. Por que seria um desastre? Outra hipocrisia. Antecipar a eleição seria colocar para presidente o presidente da vontade do povo. E todo mundo sabe que agora o povo quer Lula. Apesar dele falar que é melhor ganhar o Lula nas urnas, ele sabe que se fizer isso agora, ele vai levar uma lavagem. E aí a hipocrisia número 6, ele se contradiz aqui dentro dessa frase. Já que ele quer eleição direta, né, e se o governo atual não representa mais o povo, o presidente da Câmara e tudo que vem aí pela frente não representa mais o povo, né, eles nunca se preocuparam com a estabilidade do Brasil, aí ele tem medo de uma eleição direta e fala que é melhor a eleição direta. Hipocrisia número 7. Elogiou a equipe econômica que está levando o Brasil para o buraco. Hipocrisia número 8, e afirmou que a economia vem melhorando. Mentira, não está melhorando. A taxa de desemprego está crescendo os absurdos. O que aconteceu foi uma pequena melhora em alguns pontos pelo seguinte. Eles travaram o governo da Dilma. Freou, parou, estava andando de ré já. Então qualquer coisa que acontecesse depois daquilo, depois que tirasse a Dilma, a economia ia começar a rolar de novo. Então qualquer anta que chegasse lá na presidência ia fazer com que a economia melhorasse um pouco mais. Por quê? Porque o Brasil é um país muito rico e muito forte economicamente. É justamente isso que gera a ambição dessas pessoas. E o PSDB é o partido que se encarrega dentro do Brasil de entregar a riqueza brasileira para o exterior. E eles ganham muito para isso. Tá? Você vê José Serra, a única função que o Serra teve no governo Temer foi entregar o petróleo. Depois ele inventou uma dor na coluna e depois saiu. Quer dizer, ele nunca teve essa dor na coluna antes? Pois bem, quem garante que os desempregados não passem de 3 milhões? Aí vem a hipocrisia que ganha de todos, assim, sabe? Desde quando Dória se preocupa com desempregado, velho? Desde quando Dória se preocupa com desempregado? Sabe o que o Dória vai falar depois que ganhar uma... Ele vai chamar de vagabundo, que é isso que o PSDB faz. Vagabundo, desinteressado, ele vai dizer, meritocracia, vocês estão desempregados por culpa de vocês. Vocês estão desempregados por culpa de vocês. Então, essa hipocrisia aqui do Dória é a das mais mirabolantes, assim, que eu acho, sabe? Como se ele se preocupasse com... Pô, velho, tenha ao menos a dignidade, a hombridade de se assumir. Você nunca se preocupou com o desempregado, você está preocupado com o lucro e a tal da meritocracia, que só bota os seus aí na panelinha. Então, essa é a primeira parte que eu finalizei aqui, sobre a hipocrisia do Dória. Eu considero, olha, eu tinha... Quando eu vi o Dória a primeira vez, eu não sabia, né? Esses meses atrás, eu não conheço a história do Dória de muito tempo, não. Fui investigando meses atrás que eu fui começando a formar opinião sobre Dória. Ele é do PSDB, mas para mim não importa isso. Não importa se o cara é do PSDB, velho. Se for do PSDB e fizer um bom governo, beleza, se desenvolver a cidade, bacana, vai para frente. Mas não venham com mentira, com hipocrisia. Eu não gosto de perder meu tempo com gente hipócrita. Então, quando eu vi, eu disse assim, um empresário, minha primeira impressão, um empresário, um gestor assumindo gestão. Dá certo. Eu sou um dos defensores que sempre digo que é preciso que os gestores públicos tenham, no mínimo, noção sobre a administração. É complicado você colocar uma pessoa que sempre foi funcionário para ser um gestor público, seja prefeito, governador, presidente, executivo. Precisa de gente que tem noção de administração. Tem que ter pelo menos, sabe, noção de economia para dizer, olha, se tirar daqui, põe ali, e economiza aqui, investe ali, para crescer faz assim, faz assado, tem que participar todo mundo tem que ganhar. Então o cara tem que ter noção de administração. Quando eu vi o Dória, gestor, dono de empresa, bem sucedido, aí eu pensei, porra, velho, então isso aqui realmente é interessante. Eu tinha uma certa esperança com o Dória também. Só que à medida que você começa a investigar sobre o cidadão, aí você percebe, aí vem aquele discurso dele, eu não quero receber salário. Porra, não quer receber salário porque o governo Alckmin está te pagando milhões e milhões para campanhas publicitárias.
Então o seu salário de prefeito você já ganhou aí pelas próximas 10 eleições. Você não precisa de salário de prefeito pelas 10 eleições, você não paga nada. O que você precisa é controlar a máquina pública para direcionar os interesses dos amiguinhos aí da sua meritocracia. E aí você começa a ver que o cara tem discurso hipócrita. Sabe? Ele não está preocupado com nada disso que ele fala. E aí vem o desastre. Aí você fica pensando, poxa, mais uma vez uma chance perdida. Eu queria ver um empresário, sabe, alguém realmente que gosta do povo administrando uma cidade e que aquilo ali tenha sucesso. E que se dane qual é o partido dessa pessoa. Que se dane, velho. Que se dane. Se for PT, beleza. Se for PSDB, contanto que o resultado final seja bom para a sociedade. Agora, eu não gostaria de ver uma sociedade em que os ricos são extremamente ricos e os pobres extremamente pobres, que é o que faz o capitalismo desgovernado. Tá? Então, era isso. Bom, resumindo aqui mais uma vez essa primeira parte aí para falar do Dória. Agora, quem está por trás do Dória, minha gente? E aqui que vem o perigo também. O Dória, ele sabe, ele tem o controle do marketing, ele sabe como isso funciona, tem empresas disso, que organizam eventos. E agora, quem contratou o Dória, né, ele tem aqui, olha, o Expert 2017 foi organizado pela empresa XP Investimentos. Eu vou já falar um pouco da história de sucesso dessa empresa. O maior evento da América Latina para a indústria de investimentos. Aqui é marketing também, não sei se é o maior evento, mas eles não têm que falar que é para poder atrair. Quem sabe seja mesmo, não sei. Aconteceu de São Paulo, dia 22 a 24 de junho de 2017. Todos os anos a Expert reúne em um único lugar assessores de investimentos credenciados à XP, parceiros de negócios, distribuidores, palestrantes renomados e representantes das principais marcas de investimento no cenário atual. Durante 3 dias, todos os participantes afastam-se temporariamente de suas rotinas, imergem em dezenas de palestras, workshops e atrações feitas especialmente para a indústria de investimentos. Nesse ano, com o objetivo de comportar a maior estrutura de sua história, a Expert desembarcará no gigantesco Transamérica Expo Center, um dos maiores centros de convenções de todo o Brasil. O ingresso para entrar nesse evento era de R$800. R$800 a entrada. Tá? Então, teve palestrantes, por exemplo, como o Abílio Diniz, que é um grande exemplo aí de empresariado brasileiro. Então, tem aqui João Dória, primeiro aqui da lista. Teve também Deltan Dallagnol, Vicente Falcone, Armínio Fraga, que era do PSDB, Carlos Luiza Martins, Roberto Setúbal, Luiz Stuhlberger, Flávio Rocha, né? Olha essas figuras que vocês vão ver uma coisa em comum entre eles. Luciano Huck, William Wack, Miriam Leitão, Marcos Lisboa, Bernardinho, Cristiana Lobo. O que vocês acham que tem em comum nesses palestrantes? Vladimir Neto, Marcos Saravalli. Todos eles têm uma coisa em comum, todos eles perseguem o PT. Bianca Juliano, eu não conheço aqui todo mundo, mas assim, os que eu reconheci aqui, eles têm um histórico de perseguição ao PT, que tenta responsabilizar o PT por tudo que aconteceu de errado no Brasil, o que é hipocrisia. Todos eles têm um histórico disso, e todos eles estão ligados, foram convidados por uma empresa que agora é bilionária. Tá? Deltan Dallagnol. Olha aqui. Quando você pegar essas figuras, o que você deve fazer? Um estudo. Pega essas figuras aqui, olha, o Luiz Fux. Olha aqui o Luiz Fux, também do STF. Se você vê como vota o Luiz Fux nos julgamentos, você vai ver alguma coisa interessante. Aí você coloca aqui no Google Luiz Fux Aécio. Vamos ver o que aparece. Aí você vai ver, entre outras coisas, aqui é o seguinte, olha. Ministro Luiz Fux defende prisão domiciliar aparente de Aécio. Fux vira casaca e tira operador, irmã e primo da Aécio da prisão. Tá, Luiz Fux foi corrompido pelos corruptos da nação de Aécio. Prisão de Aécio, né, será julgado dia 20. Aí você coloca Luiz Fux, PSDB. Vamos ver o que acontece. Luiz Fux reúne com bancada do PSDB no Senado. Luiz Fux, PSDB de Pernambuco. Prisão de Aécio. Ministro Luiz Fux será o fiel da balança. É uma vergonha para a justiça brasileira. Então você vê que o Luiz Fux ele tem um histórico que está dando muito certo com todas as pessoas que estão ligadas aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem tem grana, essa empresa aqui de bilhões de reais,
está organizando o evento, dispõe de muito dinheiro e tem todo uma. E aqui é bacana porque eles colocam todo mundo já visual. Aqui o trabalho é só pegar essas figuras aqui e começar a ligar uma com a outra. E aí você vai entender por que esses palestrantes foram chamados. Na área de esporte, Bernardinho, William Wack, Miriam Leitão. Comece a interligar os pontos, que você vai ver a magia da Matrix. Isso aqui estamos falando realmente de uma Matrix muito poderosa. Tá? E aqui a gente vai ver um pouco sobre a XP Investimentos. A XP Investimentos, aqui no site do Wikipedia, diz o seguinte: é uma corretora de valores brasileira considerada a maior corretora independente do Brasil. Em janeiro a fevereiro de 2010, foi a corretora que mais negociou ações no sistema da BMIF Bovespa, da Bolsa de Valores aí de Bovespa. A história: em 2001, Guilherme Benchimol e Marcelo Maisonave criaram a XP Investimentos em Porto Alegre, uma empresa com agentes autônomos e investimentos. Em 2005, foi criada a XP Gestão de Recursos, empresa de administração de recursos, com a incorporação do American Invest, blá blá. A XP anunciou em 2011, ela foi crescendo rapidamente, comprou outras empresas, depois anunciou a união com a Força Prime Corretora, em julho de 2014 comprou a Clia Corretora por 90 milhões de reais. Presta atendimento a clientes como escritórios de agentes autônomos em todo o Brasil. É a terceira maior corretora do país em volume de negociações e é uma companhia brasileira criada em 2001 em Porto Alegre. Hoje, com 15 anos de mercado, tem mais de 200 mil clientes ativos e 50 bilhões sob custódia. Atua em vários países no mundo e principalmente Brasil, Estados Unidos e Europa. Possui mais de 2 mil assessores de investimentos espalhados em 600 escritórios em 25 estados do Brasil. Em maio de 2017, o Itaú Unibanco acertou a compra de 49,9% da XP Investimentos por 6,3 bilhões de reais. Isso aconteceu agora, recente, maio de 2017. O banco também se comprometeu a adquirir em 2020 uma parte adicional de mais de 12,5% da XP. Com isso, o banco passará a deter 62% da empresa. Essa história está sendo contada aqui pela... Bem aqui embaixo, tá aqui, ó. Bem aqui. Tem uma parte que está dizendo que eles são dono da Infomoney. Vamos já chegar nela. Guilherme Benchimol, professor de finanças que criou a XP. Ele tem uma história de sucesso aqui, em 2013. Guilherme Benchimol tinha 24 anos e menos de R$1.000 na conta, quando começou a dar aula sobre como ganhar dinheiro na bolsa. Assim teve início a XP Investimentos, que faturou 242 milhões de reais em 2011. Então o cara tem uma história de sucesso. Eu procurei aqui o Guilherme Benchimol com ligação com corrupção no Google, não achei nada. Ligação com impeachment, também não achei nada. E ligação com Dória, esse pessoal, também não achei nada. Então, ou a vida dele é muito... Ele faz as coisas muito bem feitas, escondido da grande mídia. Mandando um recado aí, Guilherme, a gente está de olho, a gente está acompanhando. Isso também faz parte do sistema, né? Então, não achamos nada. Mas aqui tem um pouco do histórico dele. A história do cara é bem interessante, tá bem bacana mesmo. Então, em 2013, essa reportagem. Depois, em 2016, por que a empresa incomoda tantos grandes bancos? Fundada há 15 anos, uma sala de Porto Alegre, a XP Investimento já vale 3 bilhões. Sua estratégia é provar que os bancos não prestam. Guilherme Benchimol, fundador e presidente da empresa Investimento XP. Aí, em 2017, em maio de 2017, XP, a venda ao Itaú leva Guilherme Benchimol ao topo do mundo. Esse camarada, que cara de garoto, bastante inteligente e conseguiu aí chegar ao topo do mundo do mercado econômico. Tá? E aí, deixa eu procurar aqui onde fala da Infomoney. Não é nesse site, mas eu vou copiar aqui. Vamos ver. Também não é aqui. Também não é aqui. 1 de 5. Aqui, ó. A XP anunciou em 2011 a aquisição. Além disso, em outubro de 2011, a companhia também formalizou a compra do Infomoney, que é esse site aqui que fez a cobertura do evento. E quando você coloca isso na internet, é o principal site que fala sobre essas coisas. Aí você nota a tendência do site. O site é extremamente voltado à questão financeira, ou seja, o capital, né? Então, Lula estará no segundo turno. Se puder competir, trará emoção à Bolsa.
Ibovespa busca 57. Então ele fala somente sobre economia. O que me chamou a atenção é que o evento organizado pela empresa que é dona aqui do Infomoney, né, a XP Investimentos, foram os palestrantes que eles chamaram. Extremamente tendencioso. Extremamente tendencioso. Então é isso que está por trás. E se a esquerda no Brasil, lembrando, eu quero o equilíbrio das forças. Aqui a gente tem uma desproporção muito grande entre as forças de esquerda e direita. Tá, aqui nós temos o representante da direita muito forte, o da esquerda muito fraco, comparado com a perspicácia, com todo o processo que envolve dinheiro e economia. E a esquerda tem que entender isso, né, que o mundo não funciona só com ideologia, você tem que fazer a coisa. Inclusive eu defendo a ideia que é o seguinte: se você acredita que o negócio dá certo, você tem que fazer ele dar lucro, sabe? Porque ele dando lucro, ele se sustenta e você consegue fomentar aquela ideia. De nada adianta você criar anões para lutar com gigantes. Não adianta você ficar criando anão. O gigante vai lá dar uma porrada e acaba com 10 anões. Então você tem que criar gigantes para defender a sua ideologia. Até porque todo mundo está interessado no bem maior da sociedade. E não se trata de briga de esquerda e direita, na minha opinião. Se trata de melhoria numa sociedade. Aí você vai ter exemplo de esquerda que deram certo e também exemplo que deram errado. E a mesma coisa na direita, certo? Que deu errado. E o que a gente quer é o equilíbrio. O equilíbrio está no meio, meu amigo. O equilíbrio está no meio e não nos extremos. Tá? Pense nisso. Então, chamando aqui a atenção da esquerda, não banquem o inocente, achando que, olha, isso aqui dá certo, não, porque tem uma massa da população que não tem acesso às redes de comunicações. E como vai chegar lá? Porque as pessoas também têm poder de decisão. Elas também são influenciáveis. Então, como vai chegar lá? Tem que se preparar para isso aí. Eu queria o seu comentário a respeito desse vídeo. Eu queria também que você compartilhasse esse vídeo nas redes sociais para que a gente levasse uma reflexão mais profunda sobre o que é política e economia e entenda que não tem inocentes e não tem nada de imediatismo aqui nesse processo. É tudo um negócio costurado a longo prazo, tá? Um grande abraço a vocês e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!